Prontinho. É, bom dia, boa tarde, né? Já não sei se é tarde, se é dia. Nós somos o grupo dos anfíbios, né? E a gente vai passar um pouco para vocês das características gerais dos anfíbios e a gente vai focar mais nos anuros, né? Até porque os outros dois tipos de anfíbios, a gente tem apenas uma espécie no Brasil de caudata e, se eu não me engano, a gente não tem nenhum de gimnofiona. Então, por isso que a gente vai focar mais no Zanura, que é o que a gente tem mais contato aqui. Bem, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Bem, o nome anfíbio, ele vem do grego amphi, que significa ambos, e bio, que significa vida, fazendo uma menção ao fato de que muitos desses seres geralmente passam parte de suas vidas na água e outra parte na terra. Bem, eles pertencem à classe anfíbia e ao filo Chordata. Por fazerem parte desse filo, eles apresentam algumas características distintivas, como, por exemplo, a presença de notocorda e a presença de faringe ou fendas faríngeas. Geralmente, eles apresentam respiração branquial durante a fase larval, assim como também respiração cutânea, que é facilitada devido ao fato de apresentarem uma pele bem fina e permeável. Algumas espécies também, quando se tornam adultas e passam a viver na Terra, apresentam respiração pulmonar. São seres ectotérmicos, ou seja, eles necessitam de um equilíbrio de temperatura para manter o seu metabolismo funcionando corretamente. E uma outra característica é que eles não mastigam suas presas. Alguns deles podem apresentar uma pequena carga dentária, porém, eles geralmente engolem suas presas por inteiro. Bem, os anfíbios são divididos em três ordens, que são Gymnophiona, Caudata e Anura. Gymnophiona são os indivíduos conhecidos como cecílias e cobras cegas. Eles apresentam um corpo alongado. Alguns deles podem apresentar 4 membros, ou bem curtos, outros não. E geralmente são encontrados enterrados em solo úmido ou em corpos d'água. A ordem caudata ela é representada pelos anfíbios que possuem cauda, que são as salamandras e os tritões. E a ordem anura são aqueles anfíbios que não possuem cauda e são os geralmente mais conhecidos, que são os sapos, rãs e pererecas. Bem, os anuros eles apresentam glândulas paratoides na região dorsal, que são responsáveis por produzirem uma toxina defensiva. Eles não utilizam essa toxina para predar, até porque eles não têm nenhum meio de inoculação dessa toxina. Ela geralmente depende de uma força mecânica externa para ser expelida. Por exemplo, quando esse animal é mordido por um predador, essas glândulas são pressionadas e essa toxina é liberada na boca do predador. Bom, como eu disse, essa ordem ela é dividida entre sapos, rãs e pererecas. Começando pelos sapos, eles geralmente preferem estar em terra firme e buscam ambientes aquáticos apenas para se reproduzirem. Geralmente também apresentam uma pele mais seca e rugosas e patas posteriores mais curtas, que faz com que eles não consigam dar saltos tão longos como os demais anuros. As rãs, elas geralmente são encontradas próximas aos corpos d'água e apresentam uma pele bem lisa e brilhante. Elas também podem dar pulos bem longos e altos, já que possuem patas posteriores mais finas e longas, e também apresentam membranas interdigitais, o que facilitam com que elas se locomovam no meio aquático. Por fim, as pererecas elas preferem viver em lugares mais úmidos e podem ser encontradas em paredes ou em árvores, já que elas apresentam lamelas adesivas, que são como se fossem discos que estão presentes nas pontas dos dedos, que permite que elas se grudem nos lugares, como galhos, troncos e paredes. Esses indivíduos também apresentam um maior número de glândulas mucosas que estão localizadas na parte dorsal, que são responsáveis por produzirem um muco viscoso que mantém a umidade da pele. E essas foram as características gerais. Bom, meu nome é Lívia,
Boa tarde. Vou falar sobre a vocalização dos anuros. Bom, a gente viu no slide anterior aí o que são os anuros, são sapos, rãs, pererecas. E vocalização nada mais é do que o nome científico para o coachar dos anuros. Por muito tempo se acreditou que esses animais teriam apenas um padrão de vocalização. Porém, hoje a gente sabe que isso não é verdade. Aliás, é muito comum que uma espécie tenha pelo menos 3 ou 4 tipos de chamado. Embora normalmente sejam os machos que vocalizam, há pelo menos uma espécie. Gente, eu não sei ler essas coisas. Limnonex, talvez. Em que as fêmeas que fazem o chamado para os machos. Pode passar, por favor. Este comportamento foi desenvolvido principalmente como uma estratégia ecológica, visando evitar gastos de energia excessivo. Por exemplo, antes do combate com outro macho por território ou fêmea, o indivíduo vocaliza, fornecendo dicas para o seu opositor. Elas falam quanto ao seu tamanho, sua força e possivelmente sua idade. Assim, ocorre uma disputa vocal, que demanda muito menos energia do que uma disputa física. De modo que o indivíduo menos capaz pode simplesmente ceder e buscar outro território. Pode passar, por favor. De acordo com esse artigo que eu estudei, podemos classificar a vocalização em 3 categorias principais: a reprodutiva, a agressiva e a defensiva, as quais podem ser compostas por uma série de notas idênticas ou por uma combinação complexa de um grupo de notas com diferentes estruturas acústicas. Pode passar, por favor. Bom, a reprodutiva. O macho, na busca por uma fêmea, vocaliza. Como eu disse, esse som fala sobre sua força, seu tamanho e sua idade, como se fosse a bio do Insta dele, ou aquela descrição lá do Tinder. As fêmeas, escutando e vendo todas aquelas descrições cantando por ali, escolhe a que acha melhor, vai lá e dá o match dela. Em algumas espécies, as fêmeas podem chamar em resposta aos machos, para informar sua localização ou sinalizando também a aceitação reprodutiva. Pode passar. Bom, a agressiva é emitido na presença ou até mesmo na ausência dos machos coespecíficos em localidades próximas. Embora os indivíduos vocalizem fortemente quando outro macho invade o território, essa vocalização pode ser ainda dividida em uma subclassificação, a chamada de encontro, que é emitida pelos anuros em curta distância, quando o intruso já está no território do residente, quando o intruso já está no residente. Essa chamada geralmente precede os combates físicos, as lutas, sendo muito comum que ela seja usada não apenas para defender o território, mas também para proteger os seus ninhos com os ovos, tendo em vista que outros machos podem tentar roubá-los. Pode passar. Defensiva. É um pedido de ajuda. É emitida quando os anuros se sentem apreendidos por seus predadores ou quando eles estão fugindo deles, além de ser empregado para assustar os predadores em potencial. Pode ser emitida por machos ou fêmeas, adultos, jovens ou girinos. Há uma subclassificação, a chamada de alerta, utilizada para alertar o predador que a presa em questão é potencialmente perigosa, isso é, ela pode ser tóxica ou apresentar outras estratégias defensivas, que podem causar lesão ao predador, como mordidas ou espinhos. Essa chamada é comum entre os sapos dos gêneros Ceratops. Essa não vai dar. Cachacophyris. E Lepidobatra. Deve estar em algum lugar. Se não está, depois eu tento. Outra subclassificação é a chamada de alarme, emitida quando o anuro está sendo atacado, alertando aos demais sobre a necessidade de atenção ou de silêncio. Também pode estimular um pedido
pode estimular um pedido de ajuda e até atrair outras espécies de anuro para o local. Pode passar. Bom, aí a gente vê essa tirinha que dá uma resumida nos 3 chamados que eu expliquei para vocês. O reprodutivo, o agressivo e o defensivo. Nessa tirinha A gente vê um sapinho no território dele fazendo uma chamada reprodutiva. Então, ele está procurando uma fêmea. Aí você vai para o B, a gente vê outro macho que também está procurando uma fêmea, mas ele entrou no território do primeiro macho. Então, o macho que já estava no território dele ficou bem bolado. E na C, a gente vê que ele foi para o ataque. E como eu expliquei na agressiva, ela precede combates físicos. Então, ele já estava atacando e já foi gritando lá para o outro sair. Na E, a gente vê que o outro sai e provavelmente também dando o gritinho de defensivo, porque ele está sendo atacado. No F, a gente vê que eu expliquei do agressivo é emitido na presença ou até mesmo na ausência dos outros machos. Então, ele continuou cantando ali por volta para avisar que aquele espaço era dele. Pode passar. Bom, já foi observado que para não ocorrer a sobreposição dos chamados entre os machos coespecíficos e ou heteroespecíficos, isso é, da mesma espécie ou de espécies distintas, são estipulados os ajustes para melhorar o reconhecimento do sinal por ambos. Em algumas espécies, a alternância de chamado é síncrona, e pode levar à formação de duetos, trios ou outros grupos. Esses são os chamados coros. Assim, quando 2 machos estão interagindo, o primeiro emite a chamada com uma frequência constante e o segundo com frequências iniciais, descendentes ou ascendentes. Pode passar, por favor. É o que eu expliquei agora. De que eles formam um coro. Pode passar de novo. Obrigada. Existem poucas espécies mudas, como as Capus, talvez, na América do Norte, e a Borquemano. Vocês estão lendo aí essa boniteza? Da América do Sul. No entanto, algumas espécies consideradas mudas, que vivem perto de cachoeiras e corredeiras, como Aloides vanzolini e Megaelosia, SPP, devem ser cuidadosamente estudadas, uma vez que já foi demonstrado que esses anuros vocalizam em ambiente com alto ruído de água e se adaptaram a emitir chamadas ultrassônicas, por isso que a gente acaba não escutando. Ademais, pode passar, por favor? Mentira, desculpa, volta. Ah, não, tá aí mesmo. Obrigada, é aí mesmo. Elas devem ser cuidadosamente estudadas, uma vez que já foi... Não, pera. Pode passar de novo, deixa eu ver uma coisa. Me perdi. Tá aí agora. Desculpa. Ademais, também tem sido estudado chamado de aquecimento, produzidos durante o pôr e nascer do sol, em momentos em que a temperatura está mais amena. Como sabemos, os anfíbios são animais ectotérmicos, isso é, sua temperatura está ligada com o ambiente em seu entorno. De maneira que, caso haja necessidade, esses organismos podem utilizar a vocalização como forma de aquecimento. Pode passar. Eu trouxe para vocês um vídeo dos sapinhos fazendo vocalização. É muito fofo. Eu não estou escutando. Talvez seja meu problema.
Tá todo mundo sem escutar também? Porque pode ser. Acho que sim. É porque eu tô de fone, deve ser isso. Eu vou tirar o fone aqui então, pra ver se vocês escutam. Pera aí. Agora tá escutando? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do Sapiens cantando, porque é muito. Obrigada. Uai, como é que. Pera aí. Boa tarde, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre a reprodução nos anfíbios, começando pela reprodução na ordem dos Caudata. Nessa ordem, a dominância de fecundação interna, a transferência indireta de espermatozoides a partir do espermatóforo. Os espermatóforos são cápsulas proteicas que contêm massas de espermatozoides que são liberados no ambiente. Eles podem ser liberadas com uma trilha de feromônios, ou o macho pode conduzir a fêmea até o local de deposição. O macho introduz esses espermatóforos na cloaca da fêmea, ou a fêmea pode acomodar a cloaca sobre o espermatóforo. Também pode ocorrer fecundação externa. Algumas famílias de tritões, que são caudados aquáticos, apresentam esse tipo de fecundação e ocorre a fêmea deposita o saco de ovos em cima dos espermatóforos. Essa ordem apresenta rituais de acasalamento que envolvem estímulos táteis e, em alguns casos, o macho pode dar mordidas nas fêmeas, introduzindo os feromônios diretamente na corrente sanguínea, estimulando a liberação dos ovos para fecundação. Esses ovos podem ser liberados diretamente na água e, nesse caso, eles possuem fase larval. Apenas em alguns casos que a deposição é diretamente no solo e, assim, o desenvolvimento é direto. Pode passar. A reprodução nos Gymnophiona também é cofecundação interna, mas diferente dos caudados, que a fecundação é feita por transferência indireta, nos Gymnophiona ela é feita por transferência direta através da cópula. Essa cópula é feita através de um órgão intromitente, que é a eversão da parte final da cloaca, que é chamada de falodeu ou de falo. Esse falo geralmente é ornamentado. Essa ornamentação geralmente são espécies de pequenos espinhozinhos que ajudam na correta fixação do falo dentro da cloaca, uma vez que esses animais não possuem braços, né, para se segurarem uns nos outros, e possuem a pele muito úmida e escorregadia. Então, essa ornamentação é um ótimo mecanismo de fixação. Algumas espécies põem ovos e os incubam, porque nessa ordem o cuidado parental é regra. São animais caestrategistas que focam na qualidade da prole e não na quantidade. Esses ovos, quando as espécies são ovíparas, possuem grande quantidade de vitelo e as fêmeas incubam esses ovos até o nascimento dos filhotes e o desenvolvimento é direto. A maioria das espécies que são vivíparas
no início do desenvolvimento do embrião, ele também é suprido por energia vinda do vitelo, mas uma vez que esse embrião eclode, ele começa a se alimentar de uma substância secretada pela parede do oviduto da fêmea, que é chamada de leite uterino, e é extremamente nutritiva. Pode passar. Eu queria só pedir desculpa para vocês rapidinho, que no início da apresentação eu falei que eu acreditava que a gente não teria espécies de gimnofiona no Brasil, só que eu acabei cometendo um errozinho e temos sim, tá, galera? O acasalamento nos anuros é dividido em dois tipos principais, mas esses dois tipos são extremos dos tipos de reprodução nos anuros. É bom lembrar que existem variações entre os dois e vários tipos. A reprodução explosiva, ela ocorre geralmente em corpos d'água temporários. Ela é mais comum no início das estações chuvosas. Nesse caso, os machos e as fêmeas chegam juntos nesses corpos d'água e se reproduzem em um intervalo de tempo muito curto, que dura de poucos dias a poucas semanas. Nesse tipo de reprodução, há o mesmo número de machos e fêmeas, e o tempo é o fator limitante, porque eles têm apenas esses pequenos espacinhos de tempo para se reproduzir. Então, geralmente, os machos lutam entre si por fêmeas para acasalar, mas nesse tipo de reprodução não existem lutas territoriais. Pode passar. Já na reprodução prolongada, ela é o outro extremo do tipo de reprodução. Ela já dura de muitas semanas a vários meses. Várias espécies começam a vocalizar já no início da estação reprodutiva e param só no final. No Brasil, por exemplo, no Cerrado, a estação começa mais ou menos no final de setembro, no começo de outubro, e se estende até o final de janeiro, começo de fevereiro, com algumas espécies indo até o comecinho de março. Nesse tipo de reprodução, os machos e as fêmeas não chegam juntos no ambiente reprodutivo. Os machos chegam primeiro e vocalizam para atrair as fêmeas, que vão chegando gradativamente ao longo da estação. Então, nesse caso, o número de machos é sempre maior que o de fêmeas. E nessas espécies de reprodução prolongada, a territorialidade é muito comum, pois as fêmeas chegam e escolhem os machos pela qualidade do canto ou pela qualidade do território que o macho está defendendo. Pode passar. Vou falar um pouco sobre o cuidado parental nos anuros, porque os anuros possuem a maior diversidade de formas de cuidado parental comparado a qualquer outro vertebrado. O cuidado parental é um comportamento que pode ser paterno, materno ou biparental, de cuidado com a prole até que eles consigam viver de forma independente. É bem comum nos anfíbios, como eu falei, e ocorre de diversas maneiras, e cerca de 20% das espécies apresentam esse tipo de comportamento. E nos anfíbios, os machos podem exercer as mesmas funções que as fêmeas no cuidado com os filhotes. Pode passar. Nos anuros, a gente pode observar vários tipos de cuidado parental, como cuidado com os ovos, transporte dos ovos, cuidado de girinos, transporte de girinos, alimentação de girinos e a gestação interna no oviduto. Eu não vou me aprofundar muito sobre cada um desses tipos, mas eles são muito variados, muito diversos, tem comportamentos ativos e passivos, vai desde o cuidado antes do nascimento até depois do nascimento, em alimentação. Pode passar. O cuidado parental na ordem dos Caudata é registrado geralmente o cuidado paterno nas espécies de salamandras que têm fertilização externa e o cuidado parental materno nas salamandras que possuem fertilização interna. E a maioria das espécies de caudata que apresentam cuidado parental resultam em ninhadas bem pequenas. Geralmente, pouquíssimas ninhadas apresentam mais de 50 ovos. Pode passar. Existem 3 formas de cuidado parental
na ordem dos Gymnophiona. O cuidado com os ovos, a dermatofagia maternal e o cuidado por meio do fluido materno. O cuidado com os ovos é o que o próprio nome diz mesmo. Ele acontece com o acompanhamento do desenvolver dos ovos, em que o progenitor se enrola junto a eles e os protege de maneira passiva. Esse tipo de cuidado é encontrado em algumas espécies de fêmeas, de cecílias, e nesse caso pode-se observar um custo causado à condição física do animal. A dermatofagia maternal, que para mim é o tipo mais interessante de cuidado parental, é encontrada em cobras cegas, e o que acontece é que durante o período reprodutivo, as fêmeas dessas espécies ovíparas produzem células que são altamente nutritivas no epitélio do corpo, e assim os filhotes se alimentam da camada mais externa, que ela se torna mais espessa, é como se eles se alimentassem da própria pele dela mesma. Isso é possível porque os filhotes apresentam uma dentição bem diferente dos indivíduos adultos, é uma dentição apropriada para raspagem. E por fim, tem o fluido materno, que no início do desenvolvimento, como eu já tinha dito, a energia dos filhotes é proveniente do vitelo, mas quando ocorre a eclosão, ele passa a se alimentar por esse leite uterino, que é secretado pela parede do que seria o útero da fêmea. Esse tipo de cuidado é bastante registrado também nos Gymnophiona, e imagina-se que esse fluido seja muito rico em nutrição e hidratação para a prole. Pode passar. Bom, gente, todo mundo me ouve? Acho que sim, né? Estamos te ouvindo. Sim. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre curiosidades, lendas, mitos e verdades sobre os anfíbios. Esse grupo, né, apresenta um agravante que é muitas vezes ter a sua imagem associada à magia, ao mau agouro, né, e ser julgados pela sua aparência. E essa associação faz com que eles não sejam tão vistos, né, vistos com tanto interesse. Mas há algumas culturas que veem, né, como protetores e trazedores de sorte, e também há culturas que os associam com as coisas ruins. Pode passar. No mundo das crenças, né, se acredita que o xamanismo teria dado origem a todas as religiões. E os xamãs, né, já utilizavam o sapo como ingrediente de preparo de bebidas alucinógenas. No Egito Antigo, os sapos, né, eram associados com a fertilidade, né, e era relacionado com a deusa Heket, que era retratada com a cabeça de uma rã. Eu trouxe a imagenzinha dela. E tinha influência positiva também em algumas culturas antigas asiáticas e algumas culturas ameríndias antigas também. Pode passar. Agora, já a Bíblia relaciona os anfíbios, né, como uma forma negativa. Um exemplo são as pragas, né, as 10 pragas do Egito, onde uma das pragas seria uma proliferação de rãs, né, que as rãs invadiriam as casas, as plantações, e aqui elas já são tratadas como serizinhos imundos, né. Pode passar. Quando a gente entra um pouquinho nas lendas orientais, na China, a gente tem a lenda do eremita Liu Hai e do sapo Tian. Esse eremita, ele descontamina um charco, né, atraindo o sapo Tian com um punhadinho de ouro na boca, um punhadinho de ouro na mão, e na lenda ele mata o sapo como se ele estivesse punindo a avareza. Atualmente, ele é representado sentado ao lado de Liu Hai, né, a imagem, ou como essa aí, onde ele traz uma moedinha na boca, são colocadas nas frente das casas, na entrada das casas, como símbolo de atrair sorte. Pode passar. Já na cultura japonesa, os sapos têm uma imagem positiva, porque eles eliminam, né, os insetos e as pragas que prejudicam as plantações de arroz. E temos também a lenda do Cairu. O Cairu é um talismã, né, que atrai riqueza, e também faz parte da arte e literatura. Ele tem um dia de celebração próprio, que é o dia 6 de junho,
E esse dia é um dia inteiro de dedicação a ele. Ele também é tido como um sapo guardião, que consegue retornar tudo ao seu lugar de origem. Pode passar. Agora, já para a cultura indígena, né, os anfíbios têm um papel importante no cotidiano. Eles têm diferentes utilidades para os índios da Colômbia na caça, onde eles esfregam os dardos da zarabatana no dorso da rã dardo dourado, né? E essa toxina dessa rã é uma das mais potentes do mundo, né? E tem também os caçadores de algumas tribos indígenas da Amazônia que esfregam a secreção da pele rã macaco gigante, né? Ou a cambô, né? Nas queimaduras auto-infligidas, né? A rã dourada é a Phyllobates terribilis e a rã macaco é a Philomedusa bicolor. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a rã macaco gigante, que ela é interessante. Nessas queimaduras auto-infligidas, né, elas são utilizadas também em alguns rituais por alguns povos indígenas, e ela é chamada de vacina do sapo. Todo mundo pode tomar, menos a mulher grávida. Ela é usada para todo tipo de doença, e principalmente para reforçar o sistema imunológico. A extração desse veneno, dessa toxina, é realizada amarrando as patinhas, né, da rã. O veneno é extraído, coçando as costas dela, com uma espátula, e depois eles fazem uma mistura colocando água, e essa mistura é colocada para secar em uma tabuazinha de madeira. E ela adquire uma textura gelatinosa, pastosa, na verdade, branca, e eles fazem tipo umas bolinhas, como se fosse um medicamento mesmo. A aplicação é na batata da perna para as mulheres e nos braços e peito para homens. É um ritual coletivo, onde as pessoas procuram um curandeiro e tem que dizer o que tem, porque a partir daí é que ele vai estudar como é que ele vai colocar, o tanto que ele vai aplicar, onde que ele vai fazer a inserção, né, do medicamento. E uma das coisas que me chamou mais atenção é que, por exemplo, assim, você pode tomar para tudo, desde se você tiver com a dor de cabeça, se você tiver depressão, se você estiver querendo caçar, e tem um ritual para isso. Você tem que chegar em jejum, depois que você passa, né, pelo xamã, pelo pajé, ele fala, você fala para ele o que ele tem, você toma 3 litros de água, é aplicado o medicamento, e depois disso, ainda tem um pós-tratamento que, por exemplo, se for para caça, você não pode comer doce, tipo 1 semana sem comer doce, nem banana madura, nem fruta madura que tem doce você pode comer. E se for casado, você tem que deitar longe da sua mulher. É bem interessante isso também. Mas, por outro lado, também eu vi que o cambô, né, a toxina do cambô é citado várias vezes em estudos e aponta o potencial, né, no futuro combate de superbactérias, porque algumas moléculas presentes na toxina, né, têm demonstrado em laboratório propriedade antimicrobiana, destruindo bactérias, protozoários, fungos e lombrigas. Pode passar. E agora a bruxaria, né? Desde a Idade Média, né, eles são ligados à bruxaria. Tem relatos de sapos que saem da boca de mulher, que a secreção da pele do sapo era usada como ingrediente popular de poções. Existia superstição de que se um homem quisesse saber os segredos de sua mulher, ele teria que cortar a língua de um sapo vivo, escrever alguns encantos na língua e colocar no coração da mulher. Aí ele poderia perguntar o que ele quisesse e a mulher ia responder com a verdade. Aí também acreditavam que os sapos tinham pedras preciosas dentro da cabeça, então eles foram caçados por muitos alquimistas. Eu achei uma legal também, que eles acreditavam que o fígado da rã era o antídoto a todo o veneno do mundo. E elas também eram usadas em rituais para remover pensamento de adultério da esposa. É tudo relacionado à mulher. Horrível. E tem também alguns... achei alguns também de tritões e salamandras, que eles eram associados ao maligno.
o povo acreditava que a salamandra apagava o fogo com as suas secreções, então elas eram queimadas e suas cinzas eram utilizadas em fórmulas medicinais e preparados. Os tritões também hoje em dia são vendidos como afrodisíacos, né, e as peles de determinadas espécies são usadas para curar doenças. Eles também eram associados negativamente com as vacas, pois acreditavam que ele iria provocar o secamento de leite das vacas também. Pode passar. E o que é verdade, né? Os anfíbios são controladores naturais de pestes, contribuem para o delicado equilíbrio da natureza, são excelentes indicadores de qualidade ambiental e, apesar de tudo, por mais estranho que pareça, ainda continuam sendo considerados animais nojentos e diabólicos e muitas vezes perseguidos. É isso, gente. Obrigada. Bom, eu vou passar essa parte rapidinho, porque a gente vai apresentar ela depois, porque a nossa integrante vai precisar sair e a gente vai passar a parte dela antes. Isso. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Clarice e eu vim falar de comercialização de anfíbios, levando para um lado mais zootécnico, né? Como todo mundo já citou aí, várias características relacionadas a ele. Vocês estão me ouvindo bem? Só para saber se não está muito distante. Tá dando para ouvir, sim. Tá, tranquilo? Obrigada. Então, e falando de comercialização, ranicultura no nosso país, não tem como não citar a Rantoro que a gente importa, né? Bom, a Rantoro é um principal exemplo. Ela é dita uma espécie carnívora, né? O nome designado a ela é justamente dado pelo grande porte. Ela come carne, a dieta dela é basicamente dada em proteína. Ela é nativa do leste dos Estados Unidos. E ela é muito comercializada dada pela fácil adaptação que ela tem em vários locais mundialmente, né? Só que essa atividade da ranicultura tem vários viés, né? Primeiro, assim, contando um pouquinho da história, a ranicultura aqui no Brasil nasceu em 1935. E, assim, as rãs eram criadas para consumo, como dieta proteica, era destinado também para ensino de pesquisa e educação biomédica. E os desafios que nós temos que ter e ver, né, ter como perspectiva da ranicultura é a falta de informação destinada ao manejo. Então, assim, não tem muita literatura relacionada, é muita falta de conhecimento específico relacionada principalmente à fase crítica do crescimento desse animalzinho, do girino até os imagos. Então, é de extrema importância não deixar oscilar e nem acentuar nesta fase de girinos a imagos a mortabilidade. E para isso, para não ocasionar um declínio produtivo, né, a gente tem que ter em vista o que é necessário para ter uma ranicultura dessa espécie. Boas instalações, ou seja, instalações apropriadas. Eu queria ilustrar mais, mas eu não tive a oportunidade de poder mostrar, porque envolve várias diretrizes quando a gente vai expor um criadouro, né? Mas basicamente são tanques com água rasa, como vocês podem ver na primeira imagem. Para alimentá-las, eles usam uma ração com alto índice proteico e meio que movimentam a água para induzir elas a comerem, né? Tem que ter um manejo adequado dessas bichinhas, então, assim, a gente tem que ter em vista a água de qualidade, né? Principalmente por questões parasitárias. E o controle intenso na densidade desses animaizinhos, porque entre elas em cativeiro existe muito canibalismo, questões de territorialismo, então tem que ter atenção nessas questões. Temperatura também é uma questão extremamente importante, e a dieta, basicamente isso. Contudo, gente, tudo tem um ponto negativo, né? Temos que visar também a questão da responsabilidade. O que é isso? O que eu quero dizer com isso?
ter um animal exótico, ou seja, um animal que não é da fauna nativa, e você tendo uma produção desse animal aqui, e ele não sendo daqui, não tendo um predador específico para esse animal, se acontece de alguma forma a soltura desse animal na natureza, acontecem vários desequilíbrios ecológicos. O pessoal da biologia vai saber explicar melhor. Se eu errar em algo, por favor, me corrijam. Mas quando há um animal que não é da região, vamos dizer assim, mais simples, né? Que não é da região e acontece a soltura desse animal aqui, não há um predador para poder caçar esse animal, é um animal diferente. Então, para ele se readaptar, ele vai comer algo demasiadamente que vai desequilibrar algo ecologicamente. Então, assim, tem muitas questões negativas. E além disso tudo, a rã-touro, ela dissemina um fungo letal que acomete nos anfíbios nativos. Essa terceira imagem é o exemplo de um anfíbio atingido, um anfíbio nativo, atingido por esse fungo, e assim, é mortabilidade na hora, entendeu? Então, tem que tomar bastante cuidado, e a rã-touro, ela se torna um vetor, né, um transmissor, já que ela tem resistência a esse fungo. Bom, e além disso, né, visão da responsabilidade que o produtor tem que ter, existem legislações atrás disso, né? A proteção à fauna, a lei de crimes ambientais e outras coisinhas. Pode passar, por favor, Rafa. Aí, tirando esses pontos, né, eu vim trazer para vocês algo que eu achei muito curioso, gente. Depois que a mocinha explicou sobre as lendas, né, as visões que nós temos hoje, que várias pessoas têm em relação aos anfíbios. Ai, que bicho nojento, que coisa horrorosa, que coisa grotesca, vou jogar sal. Mas não compreende o papel ecológico desse bichinho, né? Então eu vim trazer para vocês o tal do cottagecore. Não sou muito boa em inglês, mas é isso daí que vocês estão lendo. Então, é uma nova forma, é uma outra estética baseada na natureza. Vamos dizer assim, esse modelo, essa cultura está desmistificando algo relacionado à aversão a sapos. Então, assim, estão tornando os sapinhos mais fofinhos. Eu tive uma criação, para falar particularmente, eu tive uma criação de nunca maltratar um animal, de sempre ver ele com bons olhos, né? Porque cada animalzinho tem seu papel na natureza. Então, assim, não tem porquê, nem cobra, nem outros bichos que podem até ser maléficos, assim, entre aspas, com a gente, não maltratar, né? Cada um ali tá fazendo seu papelzinho e é a gente que tá invadindo o espaço deles, né? Então, assim, esse cottagecore eu achei bastante bacana, porque é um movimento que representa uma romantização, né, da ecologia ambiental e uma ecologia saudável, né? Esse sapinho que está aparecendo para vocês aí, se eu não me engano, se alguém souber mais dele também, falar com a gente depois, é um sapinho americano de ave verde. É um sapo agora que está sendo visado como pet. Eu trouxe esses perfis que está explodindo na internet. A tutora, né, começou a criar esse perfil no Instagram. Não sei se está visível para vocês verem, mas se tiver dificuldade para ver, vocês me chamam depois no privado, eu passo para vocês o Insta. Mas é muito bacana, ela posta o dia a dia dos sapinhos, aquela coisa toda, e tem muitos seguidores. O bacana é que tem muitos seguidores, vendo que sapo não é algo ruim, né? E todo mundo está adotando esse método de ter um sapo como pet. Aí nós temos dois lados, né? Um lado negativo e um lado positivo. Até que ponto a gente pode tornar um sapo como pet? Será que a gente sabe criar um sapo como pet? É um bicho, assim, diferente, né? Nós entendemos morfologicamente o bichinho, mas como será a vida dele natural para a gente criar ele em cativeiro, né? Tem todos esses questionamentos com bichos selvagens e silvestres. Então, assim, tem um viés, porque ter esses sapinhos em cativeiros, eles não vão movimentar como estão na vida natural, né? Então, tem um probleminha com superalimentação, ou seja, obesidade em sapo, galera. Sapo obeso, sapo sedentário. E essa espéciezinha aqui, ela, quando engorda, ela torna uma aparência triste. Não que ela esteja triste, ela talvez esteja preguiçosa, né? Mas ela torna uma aparência triste porque do tórax para baixo ela fica muito gordinha. Então, é uma coisa que não é saudável, né?
Mas é bom se atentar, tudo é questão de informação, né? Você quer ter um bicho exótico, você procura saber um pouquinho sobre ele com algum profissional da área, mas enfim, é muito bacana. E eu trouxe mais uma informação, que é essa sigla que está no canto superior direito, sobre a UIUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza. Eu fui pesquisar se é legal obter um bichinho desse. Se não é ilegal, a que ponto, aonde que pode. E assim, essa união internacional alega que enumera como espécies pouco preocupantes, ou seja, dada a sua ampla gama de população, habitats equilibrados e não porque é provável um declínio rápido e suficiente para o estado mais ameaçado. Ou seja, até então tá tranquilo comercializar esses bichinhos aí, mas com responsabilidade, né? Passa, por favor, querido. E mais um pontinho interessante, que é o quê? A utilização desses animais, além de fonte proteica, além de PET, esses animaizinhos também enriquecem muito a ciência. O que eu quero dizer com isso? Tem anúrios que estão sendo usados para combater a Covid, não diretamente, mas ajudar no tratamento e algo do tipo. Eu pesquisei um trabalho da Mariana de Castro, quem quiser depois ler um pouquinho sobre isso, depois me procura, deixei o site nas fontes. E o trabalho dela chama-se Anfíbios Poderosos. O que significa isso, gente? Tem muitos anfíbios que são usados para produtos farmacêuticos, né? Na pele, principalmente de rãs, né? Na pele da rã, solta uma secreçãozinha que é rico em propriedades antibacterianas, antivirais, e disso daí produzem produtos para cicatrização, para N coisas, como a mocinha também tinha dito que os indígenas usam também, né, para N doenças. Então, assim, é um ponto bacana, né? E esses peptídeos são isolados da pele de rãs e trabalham com controle de infecção viral. Então, assim, são moléculas dotadas de amplo espectro de atividades como antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiparasitária, antitumoral, imunomodulatória e cicatrizante. Olha o tanto de propriedade que tem na secreção de uma rã, a pele de uma rã. Então, esses animaizinhos são extremamente especiais. E com isso tudo, eles começaram a estudar o Covid, né? E aí retiraram esses peptídeos isolados da pele das rãs. E eles utilizaram duas barreiras para poder induzir eles a liberar essa secreção. Essa é a barreira construtiva, onde ele produz naturalmente, solta naturalmente, sem a gente querer que ele solte. E a barreira induzida, o próprio nome já diz, né? Expostos, colocam eles numa situação expostos a alguma ameaça, ele libera a secreçãozinha e eles recolhem. Tudo visando, assim, o bem-estar do animal, né? Não é nada, assim, mórbido, eu acredito. E esses peptídeos, olha só, a ampla atividade deles antimicrobiota toda relacionada ao arsenal de imunidade desses bichinhos, né? Então, assim, é extremamente bacana essa visão que eles têm. E para trabalhar com o Covid, eles estão formulando, né, alguns medicamentos que agem ali na hora que o vírus quer parasitar uma célula hospedeira, ele não deixa com que isso aconteça. Estou falando de uma forma assim, bem chula, bem grossa, bem grosseira, para que todo mundo entenda. Eu não sei qual o nível de todo mundo aqui, se todo mundo já fez microbiologia, né? Então, assim, na hora que o vírus vai atingir as suas células, essa secreçãozinha, de forma já manipulada, não deixa com que ele atinja, ou inibe alguma coisa, ou ameniza a ação dele, que não faça não seja tão grave, né? A atividade viral. Então, assim, e outra coisa, além do Covid, esse potencial desses peptídeos tem um agente terapêutico contra bactérias que têm resistência. Então, se a gente, por exemplo, o pessoal aqui, todo mundo gosta muito de animal, né? For trabalhar com algum animalzinho que tem alguma resistência à bactéria, então é um ótimo ofício olhar e analisar essas opções, porque até para isso as secreções que os anfíbios soltam servem.
E além do mais, eu queria enriquecer mais ainda a informação que contra o vírus envelopado, não só o vírus da Covid, mas o vírus de imunodeficiências, como HIV tipo 1. Gente, HIV tipo 1 e anfíbio. Quem diria que haveria uma ponte dessa? Da estomatite vesicular, a influenza, caramba, citomegalovírus, herpes simplex tipo 1, dengue tipo 4, gente, dengue, ninguém explode essas informações na mídia, porque eu não sei, né? Da febre amarela, da febre chikungunya. Cara, tipo assim, esse pessoal tá, assim, brincando com a gente, né? Porque o tanto de informação que um sapinho pode contribuir com a gente, o pessoal me joga sal. Aí eu fico chateada, né? Além dele comer o vetor de muitas doenças que eu citei aqui, ele ainda pode se tornar, bem dizer, entre aspas, a cura e ainda a aversão sobre sapos. Mas, gente, só contribuir mais um pouquinho sobre o Covid, que existem vários dados na literatura reportando efeitos antivirais promissores para peptídeos, como eu já havia dito, e em especial de anuros, evidenciando o papel de destaque dessa classe, as moléculas na busca de novas opções terapêuticas no tratamento de infecções causadas por esse vírus. Então, assim, só para reforçar, e assim, muito bacana esse trabalho que eu tive o prazer de ler, que me abriu muito bem os olhos. E é isso, galerinha. Eu fico por aqui. Boa tarde, meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre a conservação e o estado dos anfíbios atualmente, né? Para começar, eu vou citar as espécies invasoras que a gente tem aqui no Brasil, que são um dos riscos que afeta a população desses anfíbios, né? Mais para frente eu vou explicar mais isso. Basicamente, a gente tem 6 espécies principais invasoras que a gente tem catalogado, né? Começando pela perereca assobiadora, que ela foi introduzida de maneira não intencional, provavelmente através de plantas ornamentais, vinda das Bahamas. E as populações registradas delas estão em São Paulo. A perereca de banheiro, que também foi de maneira não intencional, através das plantas ornamentais. E aqui é um tipo de introdução que a gente chama de introdução, que é a introdução feita dentro do Brasil mesmo, né? Que ela foi feita do norte do Brasil, em Fernando de Noronha, de maneira também não intencional, através de plantas ornamentais, ou plantas de consumo também. Pode passar. Essas duas aqui, que nem a Clarice citou, a rã touro-americana, que ela foi introduzida ela escapou de viveiros comerciais, ela vem da América do Norte, e hoje já tem 130 cidades dentro da Mata Atlântica que encontram populações dessa rã. E que nem foi dito, o problema dessa rã é porque, como ela é muito grande, carnívora, e é uma competição desleal com as espécies nativas que a gente tem, né? Que não... Ela se alimenta de tudo, inclusive de outros anfíbios. A rã-pimenta, que ela foi introduzida do Cerrado, na região norte da Amazônia, né? E também para a produção comercial. Pode passar. A perereca das bromélias, que ela, da mesma forma que as outras pererecas, foi através de plantas ornamentais, né? Ela é comum na Paraíba, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, e foi introduzida em regiões que antigamente não tinha elas, como o próprio Rio de Janeiro, né? Guarujá e São Paulo. E aqui é o cururu, que é um dos mais preocupantes, não só aqui no Brasil, mas também na Austrália, que ele é do norte e nordeste e foi introduzido em Fernando de Noronha. Não se sabe direito se foi introduzido por um padre, né, com a intenção de fazer um controle biológico. Eles levaram esse sapo para a região de Fernando de Noronha para se alimentar dos insetos que tinham lá,
e acabou se tornando um problema ambiental. Não se sabe se foi de fato esse padre ou se na verdade foram soldados americanos. Durante uma operação que foi feita lá, eles também levaram esse sapo com essa intenção de controlar a quantidade de mosquito. Hoje é um problema muito difícil de controlar, porque mesmo essas espécies grandes, elas se escondem muito bem e é muito difícil você capturar esses animais. Na Austrália também eles têm um problema muito grande com o sapo cururu, que os animais de lá que predam eles levaram para lá para comer um determinado tipo de besouro, só que esse besouro, ele voa mais alto que o sapo cururu consegue alcançar. E acaba que ele não se alimenta desse besouro e acabou se proliferando lá também. E as espécies que se alimentam dele, elas acabam morrendo porque elas não tinham nenhuma proteção contra o veneno que ele tem nas glândulas dele. E está sendo um problema tanto para jacaré, quanto garça, quanto cobra, que comem e morrem. Pode passar. E aqui eu vou falar da importância ecológica dos sapos, né? Que nem foi dito, eles são importantes para o controle biológico, né, de populações de insetos. Inclusive, após o acidente de Mariana, né, o estouro da barragem, né, acidente, nem tanto, os biólogos imaginam que a queda na população desses animais tenha contribuído para o estouro de surtos de febre amarela, já que os girinos se alimentam dos ovos do mosquito da dengue e os próprios sapos e os próprios anfíbios se alimentam do mosquito já adulto, né? E sem esses sapos, sem os girinos para fazer esse controle, sem os peixes também, né? Acabou tendo esses surtos. Tem outros fatores também que influenciam, como, por exemplo, primatas que se afastaram muito da região e apareceram em regiões mais urbanizadas também contribuíram para esses estouros, mas tudo são vários fatores, né? Também foi registrado mudança na estrutura das comunidades de algas em lagos onde a população de anfíbios decaiu. Algumas comunidades de algas elas diminuíram também. Isso diminui a quantidade de oxigênio na água. Isso atrapalha muito no ecossistema dos lagos, né? E como ela foi dito, as espécies indicadoras, né? Foi dito anteriormente. E por que elas são espécies indicadoras? Pode passar. Porque elas são espécies muito sensíveis, né? Pelo fato de serem ectodérmicos, eles precisam muito de uma temperatura muito controlada para poder manter todas as seu metabolismo funcionando, né? E isso faz com que variações de temperatura atrapalham no seu desenvolvimento. A pele fina e permeável, que faz com que elas sejam muito suscetíveis à intoxicação por agrotóxico e metais pesados, né? Os anfíbios. Os ovos, que possuem uma fina membrana, também são muito suscetíveis à intoxicação e até a mortandade desses girinos. Eles são restritos a regiões com abundância de água, então eles sofrem muito, as populações de anfíbios sofrem muito com secas muito severas, que nem a gente está percebendo agora, né? Eles têm um ciclo de vida complexo e delicado, que as variações podem afetar no ciclo inteiro. E o estágio larval, né, é muito sensível a mudanças. Tanto que eu vou falar mais para frente sobre o que influencia na conservação desses animais, e todos esses fatores são muito importantes no estágio larval, porque eles são suscetíveis a todos eles. Pode passar. Então, os fatores de risco, né? A gente tem, como de praxe, né, não só para os anfíbios, mas como a maioria das espécies, a destruição do habitat. Um deles é o aterramento de, por exemplo, pântanos, né, e mangues e outros ambientes assim, né? Mangues não, mas enfim, pântanos.
Espécies introduzidas, como eu falei, a competição é desleal, né, de muitas espécies grandes, como o sapo-cururu e a rã-touro, mas também eles trazem doenças que não tinha antes na região. E como não tem doenças, os anfíbios nativos, eles não têm proteção nenhuma contra esses tipos de doença. A superexploração, esses animais são muito explorados não só pela carne, né, mas também por motivos de, como foi dito aí antes, místicos, para fazer de pet, né, inclusive, que é um problema mais nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem tanto esse costume, mas, como a Clarice falou, pode vir a aumentar também. A radiação ultravioleta, eles são muito suscetíveis ao aumento dessa radiação e vem aumentando muito nos últimos anos, o que faz com que a gente consiga identificar uma queda nas populações de anfíbios, mesmo em áreas não degradadas. Áreas protegidas, por causa dessa radiação ultravioleta, o aumento dessa radiação, essas populações vêm diminuindo bastante. Contaminantes químicos, como eu falei, os agrotóxicos e metais pesados, doenças e deformidades, que são derivados de introdução de espécies invasoras, né? Pode passar. E é bom frisar também que esses fatores, a maioria das espécies, eles não estão sofrendo um ou dois, né, desses fatores. A maioria das espécies está sofrendo todos eles, se não múltiplos fatores ao mesmo tempo, né? O que faz com que seja muito preocupante a situação dos anfíbios no geral. Hoje em dia, 1 a cada 3 espécies estão em algum nível de extinção, né? E um dos problemas que a gente tem do estudo dos anfíbios é que, apesar de 80% deles viverem em áreas tropicais, como a América Central e do Sul, Austrália e África, a gente tem 80% dos estudos também, eles são feitos em áreas, em regiões temperadas, né? Nos Estados Unidos e Europa, o que faz com que a gente tenha muito poucos dados em relação aos anfíbios, né? A IUCN, que nem foi dito antes, né? A União da Conservação Mundial, ela diz que 24% das espécies não são listadas como deficiente de dados para saber a verdadeira situação desses animais, né? E se for comparar com outros grupos, por exemplo, peixes a gente tem 16%, répteis tem 9% de deficiência de dados, animais 8% e aves 1%. E outro fator também que dificulta é a dificuldade de confirmar a extinção desses animais, né? Como eles são muito difíceis de estudar, né? A gente tem 34 espécies extintas e 130 possivelmente extintas, né? Atualmente. Mas 113 delas não são vistas desde 1980. Elas não são, a gente não sabe se elas não foram vistas por falta de pesquisa ou se de fato elas entraram em extinção. Pode passar. E aqui eu queria comentar um artigo, um estudo inglês feito em 2007, né, que ele fez um apanhado sobre as pesquisas feitas com populações de anfíbios, né, e se o habitat deles sofreu alguma alteração ou não. E o que eles encontraram foi um paradoxo. Por quê? Porque já é consenso dentro da biologia que os anfíbios são mais sensíveis a mudanças de habitats que outros grupos de animais, mas as análises desses dados mostraram que ou teve muito pouca influência nas populações, né, a alteração do habitat, ou teve uma influência positiva, o que não faz sentido, né, se confrontar os dados, né? E no final, o que acontece? O que eles identificaram foram, na verdade, falhas metodológicas no estudo desses animais. Falta de consenso nos estudos, os estudos, eles têm pouco, como é que fala? As metodologias usadas eram diversas e muitas vezes davam informações que não condiziam com a realidade.
Um dos problemas, por exemplo, eles encontraram em vários estudos que colocam anfíbios e répteis no mesmo grupo. Aí, quando faziam falavam, se tem diversidade de espécies, juntava os normalmente lagartos, né, da região, jogava no mesmo balaio e falava, é isso aí, tem uma diversidade grande de espécies, né? Mas, quando eles pegavam estudos análises mais detalhadas, que entravam por exemplo, na função ecológica do animal, se aquele fragmento de floresta era uma floresta primária ou secundária, se ela tinha mais tempo de vida, né? Se era uma área mais coisa, mostraram que, na verdade, eles estão sim em declínio, né? Nesses estudos mais robustos, né? E também levantou para dizer que riqueza de diversidade de espécies, por si só, ela não diz nada, né? Você tem que analisar vários fatores ambientais para dizer se aquela área está, sim, sendo conservada ou não. E outra coisa que foi analisada também nesse estudo foi, de novo, criticando a falta de investimento em estudos de anfíbios nas regiões mais tropicais, né? Sendo que é onde ficam 80% das espécies. Bom, é isso em relação a esse estudo. Eu agradeço a atenção de todos. Bom, aqui tá as referências que a gente usou para o trabalho. E a gente agradece aí todo mundo aí que ficou até agora com a gente aí. Se tiver alguma dúvida. Eu queria comentar também que esse artigo ele é muito grande, tem muitos dados e eu não consegui pegar tudo. Ele fala muito sobre os problemas metodológicos de cada um dos artigos analisados, mas eu sinceramente não consegui entender todos também. Já tá meio tarde, né? O pessoal tem aulas, provas. Aí eu acho que a gente pode encerrar aqui mesmo. Qualquer dúvida vocês podem mandar pra gente, para não estender muito também. Até pelo horário já. Então, gente, eu vou ter aula agora. Tô até atrasada já. Eu vou encerrar a gravação. E aí, se vocês quiserem continuar aqui discutindo, tá? Tudo bem encerrar aqui? Tudo Tranquilo, pode bem. encerrar aí. Tá, só um minutinho.